Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Mano a Mano Podcast. Fiquei um tempo sem gravar, muita correria, mudança de sala, mudança de estúdio, mas estamos aí novamente para bater um papo sobre gestão, empreendedorismo, coisas que são importantes para mim e talvez seja legal e importante para você que está assistindo. Antes de mais nada, quero reforçar o nosso apoiador, que é a Marvi, que cede aqui esse espaço para que a gente possa gravar esse conteúdo. Então, para quem não conhece, a Marvi é uma empresa especializada em gestão financeira e contábil para empresas de serviços profissionais. Então, se você tem uma agência de marketing, um escritório de arquitetura, uma empresa de consultoria, uma empresa de advocacia e você quer melhorar suas finanças, se você quer terceirizar essa finança para um time de profissionais, clique no botão que vai estar aqui na descrição desse vídeo e conheça a Marvi. Bom, hoje eu estou com um convidado aqui que é um grande amigo meu e é uma pessoa que eu conheci no CrossFit, então, modalidade de esporte aí que eu pratico e gosto muito, e que é muito legal porque a gente acaba se conectando com pessoas que estão num momento de vida parecido, né? Outros empreendedores, profissionais liberais. Então a gente se conheceu no CrossFit e acabamos fazendo uma amizade muito legal. E é uma pessoa que eu admiro muito também pela trajetória e pela carreira, e por isso a gente vai bater um papo hoje aqui sobre alguns pilares que a gente considera importantes na nossa vida. Então é um prazer receber aqui meu amigo Diego Araújo. Muito bom, mano. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra vir aqui bater esse papo contigo. Uma pessoa que eu também admiro demais. Admiro você como pessoa profissional. Toda a tua trajetória, né, profissional também. E família, outro ponto muito relevante. Você é um exemplo. A gente fala muito do Mano lá em casa. Boa. E é muito legal. Que bom, né? Espero poder contribuir um pouquinho aqui com o bate-papo. Não tem dúvida. Cara, então assim, eu acho que primeiro ponto para quem obviamente está chegando agora, não te conhece, faz uma apresentação breve, né? Quem que é o Diego? Conta aí um pouquinho de onde tu nasceu, né? A gente vai fracionando, fragmentando um pouco dessa trajetória. Boa. Mas, cara, fala onde tu nasceu, aí a tua formação, um pouco do começo da tua jornada aí. Boa, Diego Araújo, 34 anos, sou formado em logística, especialista em logística. Venho desse mercado tradicional da logística do mercado brasileiro. E sempre muito conectado com logística e vendas. Meu primeiro trabalho profissional foi numa agência de correios, aos 16 anos de idade, o que enobrece muito. Falo muito pro Gustavo, depois eu vou falar um pouquinho. Gustavo tem 16 anos, é meu filho. Sou casado com a Ana, esposa maravilhosa. E falando do profissional, mano, aos 16 anos, inclusive ele tá nessa fase. É muito bacana você tentar já direcionar a carreira do menino com 16 anos. E lá atrás eu me envolvi com a logística, me apaixonei e comecei a entender que o serviço estava muito conectado com o lance da venda também. Então sempre estive conectado com vendas e logística para contribuir também com você, né, que está nos assistindo. Entendo que as duas coisas na minha carreira fizeram sentido. Se eu puder contribuir com os profissionais também desse mercado, estou aqui à disposição. Legal. E tu se formou em logística, então? Então, tu é de Jaraguá, né? Boa, mano. Jaraguá do Sul. Uhum. Aos meus 28 anos eu vim para Blumenau trabalhar aqui na HBSys. Uhum. E na logística, a HBSys era uma empresa de serviço, software, né, para logística. E eles tinham dois negócios, um para Ambev e outro para mercado, né? E eu fui contratado para trabalhar na área de mercado. Uhum. E muito em função da minha relação com a logística, ou seja, a gente precisava vender software para o mercado de logística. E como eu conhecia muito desse mercado, um bate-papo seria muito bacana ali como vendas. E teve uma relação, mano, que me chama muito a atenção, assim, que eu achava que sabia vender. Eu achava que eu tinha um bom domínio sobre vendas. E quando eu entrei na vida de software, eu achei que não era nada daquilo que eu fazia em vendas, absolutamente nada. Apenas ter um bom relacionamento era o suficiente. Uhum. Mas eu entrei no universo e vi que não sabia nem o que era marketing. Que marketing era propaganda, Uhum. marketing era branding e marketing era eventos, vai. E depois eu tive que entender o processo e aí depois assumir time, assumir outras frentes, o que foi me forjando aí para a área de vendas e, de novo, né, sempre dentro da área de logística. Legal. E nessa época ali que tu trabalhou para a HBSys foi antes
da Ambev comprar a HBSys, então, né? E depois que a Ambev comprou a HBSys, tu não chegou a trabalhar na Ambev. Então, tu saiu da HBSys antes dessa venda para a Ambev, né? É que 80% da HBSys ela tinha essa atividade direto com a Ambev e 20% era mercado. Quando a Ambev decidiu fazer essa aquisição da HBSys, ela entendeu que mercado para ela não faria sentido, ela não queria vender software. E era o mesmo momento onde existiu o rebrand e a estruturação da Transpofret, que hoje é a Lincros. E a Lincros absorveu esses 20% da HBSys de mercado. E foi muito interessante porque naquele momento eu era um executivo de contas. E mesmo assim, ainda não tendo experiência com tecnologia para logística, ou melhor dizendo, com tecnologia, eu assumi grandes contas. Assumi BRF, assumi Danone, empresas de grande porte, muito em função daquilo que eu já conhecia do mercado de logística. Então, ali eu comecei a ganhar bastante campo dentro do universo de tecnologia, conhecer muito do mercado, estudar bastante. E, cara, foi legal porque ano recorde de venda, ano após ano, e depois assumindo time, assumindo lideranças. Legal. Então, na verdade, a Lincros, ela te absorveu, digamos assim? Porque você fazia parte ali da HBSys e essa demanda que estava na HBSys, que era de mercado, foi para a Lincros. Exatamente. A Lincros é uma spin-off disso ou a Lincros já existia e ela absorveu essa demanda? Boa. A Lincros já existia com software para logística, mas ela ainda estava na gestão do custo do frete. Uhum. E os produtos da HBSys na época eram produtos de operação. Roteirizador, tracking, para quem é do mercado vai conhecer muito bem. Então, o portfólio da Lincros passa a ser extremamente completo naquele momento. Entendi. Então, não tinha operação, ou não tem operação no Brasil hoje, que a Lincros não conseguisse, naquela época, e hoje também, a atender. Porque ela tinha produtos de gestão do custo do frete e produtos de operação. E aí, a relação com o mercado, ela ficou muito interessante para a Lincros naquele momento, podendo evoluir em vários nichos e segmentos diferentes. E o rebrand também ele veio com uma ideia de fato, formar uma máquina de vendas, entrar de cabeça no mundo SaaS e aí estruturar tudo, marketing, prospecção e vendas. E aí foi onde o jogo começou a valer mesmo. Entendi. Cara, legal. E quando tu começou ali em vendas, hoje a gente tem essa estrutura, né, de inbound, outbound, essa máquina de vendas, né, com base ali no receita previsível, né, toda essa lógica aí de modelo de aquisição. Mas quando tu começou efetivamente a trabalhar com vendas, isso já existia? Porque você falou que, levei um choque, né? Eu achava que sabia vender e aí caí para dentro de uma estrutura de SaaS tecnologia. Já existia isso? Primeiro, que ano que era isso? Boa. E já era algo consolidado ou era algo que foi se consolidando durante a tua passagem lá? Boa. Para mim, vender era bater na porta das empresas, era um modelo muito tradicional. Porta a porta, eu vendia frete, né, em operações de transporte. E a diferença era, eu tinha que construir a minha carteira, eu tinha que fazer todo o processo. Eu já fazia prospecção, eu já fazia vendas, já tinha pitch, já sabia tudo, só que nada era estruturado. Então, na minha cabeça, como eu falei, eu achei que sabia o que estava fazendo. E a fusão, né, essa aquisição da Lincros com a HBSys, ela aconteceu em 2019. 2018 para 2019. E aí, essa estrutura SaaS já se existia lá dentro, né? A cultura de entender que, eu preciso de um time de marketing para gerar demanda, prospecção para qualificar o lead e depois vendas. Isso já existia, mas de uma forma ainda muito singela. O que a gente fez na época foi estruturar mesmo. Inclusive, tem um cara que me deu essa oportunidade, foi o José Gasque na época, um cara que conhecia muito do SaaS já trabalhava há muito tempo, é um fera de vendas, inclusive, até hoje. E foi uma referência para mim, que a ideia, de fato, era colocar a galera dentro dos seus papéis, né, muito claros. E, obviamente, ali, talvez a grande diferença é que não tinha tanta tecnologia do ponto de vista de IA agora, que a gente está vendo, principalmente no campo da prospecção. Mas CRM sim, imagino já, né? CRM sim, inclusive na época a gente trabalhou com algumas ferramentas até chegar no HubSpot, que hoje considero uma Ferrari, né, no universo do CRM.
Não tive a oportunidade de trabalhar com Salesforce, mas entendo que são os dois principais aí do mercado. E eu acho que aí foi a grande virada de chave, porque, em que momento você consegue, dentro de uma mesma plataforma ou dentro de uma mesma estrutura, conectar o marketing ao executivo, ao contrato assinado, ou até mesmo o processo de CS, né? Dentro de um único ambiente, controlar tudo, cara, foi uma grande virada de chave, assim. E tudo tu vai aprendendo aos poucos, tu vai errando, né? Tu vai ali tomando porrada, agora o meu contrato, tá manual ainda, como assim? Mas aqui a ferramenta consegue ajudar, eu consigo fazer, cara, os contratos, tudo Ctrl+C, Ctrl+V do ponto de vista estrutural, Sim, né? Só muda os dados do cliente, exato. que já está na propriedade, que é a variável. Exatamente. Então, assim, essa estrutura a gente teve que ir aprendendo e fazendo com que... esses gatilhos geram escala, assim, para uma grande empresa, ou para quem quer ser uma grande empresa vendedora, com essa cultura vendedora, assim, né? É acelerar esses pequenos passos. Então, ali eu aprendi muito e aí foi algumas viradas de chaves, assim, até para o nosso negócio hoje. Saber o momento certo e o que fazer, acho que, né, até com os erros nesse processo tu vai aprendendo muito, né? Total. Eu digo muito hoje, assim, que o CRM é o novo ERP, né? Eu brinco que quando eu comecei lá atrás como financeiro, eu peguei bem a transição da nota fiscal impressa, impressora matricial, para a nota fiscal eletrônica. Boa. Quando surgiu a nota fiscal eletrônica, os SPEDs, as obrigações acessórias, e aí não tinha choro, tu tinha que ter um RP e tá acabado. E eu vejo que a gente está no momento que o CRM é o novo RP, ou seja, não vai ser o governo exigindo, mas vai ser o mercado exigindo. Se tu não tiver CRM, tu tá fora do jogo. Né? Então, assim, o momento que a gente tá, e aí até isso que você falou faz muito sentido, né? Que é a ferramenta, ela é muito completa, muito robusta, e te dá muita possibilidade de criar fluxos de trabalho inteligentes, ganhar muita eficiência e escala, padronizar processo. Então, CRM é o novo jogo, né? E tem um complemento, assim, que para mim faz toda a diferença. Pensa o seguinte, né? Eu vou falar do mercado da Lincros, foi o momento, assim, que eu mais mergulhei, né? Pensa que você tem um público-alvo e que ele tem um teto no mercado. É o famoso TAM. Cara, tamanho de mercado. Ele tem um teto. E hoje, pelo tempo de mercado, a Lincros, se eu não me engano, ela tem 11 anos, um pouco mais já de mercado. É muito difícil não ter uma empresa que não tenha passado no funil, que não foi impactado de alguma forma, perfeito? E se eu não tiver alguma estrutura que me mostre o histórico disso, perfeito. Em que momento eu liguei para esse cara, qual foi o momento, o que ele me falou lá atrás? Ele me falou que ele estava implementando um software que ele já não queria mais comprar o meu naquele momento. Em algum momento esse cara pode estar insatisfeito. Em algum momento a gestão pode ter mudado. E quando muda a gestão, um novo gestor ele vem com outro mindset, ele vem com uma outra estrutura, ele vem com uma outra ideia. E pode ser que aquele software que está implantado lá não faça mais sentido para ele, para o modelo de negócio que ele vai incorporar dali para frente. E se eu não tiver o histórico disso, eu acho que o CRM ele vem muito para completar toda a estrutura comercial, te dando o insumo, te dando a tua moeda ali para trocar com o cara no momento certo, na hora certa. Inclusive, quando a gente fala de IA, eu diria que até o CRM agora, utilizando de IA para te pegar e ensinando para o CRM como que eu devo me comportar com o lead, qual que é o momento de eu falar com ele. Cara, assim, a gente vive de fato assim, uma ruptura muito grande na forma como a gente vai enxergar negócios daqui para frente. Mas eu não tenho a mínima dúvida disso. Inclusive, até hoje a gente estava falando, a gente gravou uma aula aqui da Marvi sobre CRM e automação, né? E para mim, o CRM, ele tem uma característica muito importante que é o armazenamento de forma estruturada de dados. Porque, primeiro de tudo, né, CRM não é pipeline de vendas, né? Tem gente que acha que CRM é o Kanban ali, que tu muda as etapas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é só uma pequena fração, uma pequena funcionalidade de um CRM. Então, o CRM é algo muito completo e robusto, né? E tudo que é complexo envolve dados, geralmente, né? Então, tu tens um grande volume de dados. Então, orquestrar esses dados dentro do CRM é o insumo para ir a trabalhar no futuro. Porque se a gente tem lá
as tabelas, né, do banco de dados do CRM muito estruturadas, muito organizadas e com esses links, né? Porque você falou uma coisa muito interessante, que é, pô, às vezes mudou a gestão da empresa que eu trabalho. E quando mudou a gestão da empresa que tu trabalha, tu tens a empresa, que é um objeto do CRM, Boa. mas tu tens o contato que às vezes ele deixou de ser dessa empresa e ele foi para outra. Boa, que é o teu lead, no fim. Exato. Então, assim, tu tens ali uma modificação e aí tu tem a questão das oportunidades. Então, a oportunidade, eu tenho a oportunidade da mesma empresa, a oportunidade de várias empresas em conjunto, enfim. Então, esses três grandes objetos, né, que é contato, empresa, negócio, quem sabe trabalhar com isso realmente está muito à frente do mercado no quesito de gestão comercial, né? Então, e aí conectando com o IA, que acho que obviamente a gente vai conversar aqui, é a questão da ultra personalização e também do entendimento claro do touch point no momento correto, Boa. que é não botar todo mundo no mesmo saco. Então, sobre esse tema também, a Lincros, né, por ser B2B ali e tudo mais, como você falou, né, poxa, isso é um privilégio do meu ponto de vista, né, que é tu ter um tamanho de mercado e que, de alguma forma, tu tens o mercado dentro do teu CRM. Né? Porque se a gente for pensar varejo, tipo, é algo quase impensável, né? Boa. Mas quando tu fala de B2B e high ticket, né, que é quase um ABM no marketing ali, tu ter o mercado mapeado dentro do teu CRM é um negócio fantástico, diferencial competitivo enorme, total, né? Então, como que era, assim, essa estrutura de... Primeiro, né, tu tinhas uma geração de demanda, que eram os novos leads, mas em algum momento o teu CRM ficou quase cheio, né? Então, como que vocês lidavam com isso? Assim, cara, gerar nova demanda, trabalhar com a demanda que já está dentro do CRM, como que funcionava? Bom, tem uma questão de nicho e tamanho de empresa. Então, eu acho que o que a Lincros, ela, em alguns momentos, inclusive, ela conseguiu entender aonde ela quer atacar. Porque, bom, eu tenho vários leads, mas quem que é o cara que compra de fato? Por exemplo, a gente usa muito o tamanho de empresa, mas a gente olha também por um fator que é o próprio faturamento dessa empresa, não tamanho, quantidade de pessoas, mas o faturamento que ela gera, e o tamanho exclusivo de operação. Por exemplo, quantidade de veículos. Para a gente era uma característica. O que eu quero dizer com isso? Empresas muito grandes, o meu produto naquele momento vai disputar com... vamos classificar em carros aqui. Eu vou disputar com Lamborghini, com Ferrari, ou eu vou disputar com... E o meu produto é bom, mas eu vou disputar com carros premium. BMW, Mercedes. Boa. Então, quando você identifica esse potencial, aonde você vai atacar, era essa classificação que a gente fazia. Entendi. Porque aquele gestor que um dia ele foi da Lamborghini, de uma empresa Lamborghini, em algum momento ele poderia transitar. E o cargo dele, a função que ele está naquele momento, a gente sempre estava tentando manter o mais saudável possível o CRM com essa informação. Isso é um fator relevante. No mercado de logística, a dança das cadeiras é muito, muito grande. Assim. No mercado executivo, de modo geral, é assim que funciona, né? Então, você vê que uma interação de uma nutrição garantia para a gente que é a mesma pessoa, mas uma posição diferente em outro negócio, em outro business. A chave do contato ali, que é o e-mail, muda, né? Exato. Porque eu acho que esse é um dos desafios também, porque quando a gente fala a nível de empresa, que tu tem CNPJ, CNPJ acabou, né? Boa. Só que geralmente quando a gente fala de contato, eu não tenho o CPF do contato. Então esse contato dentro do CRM não tem um ID único. Então tu não tem uma chave única desse cara. Às vezes ele está em outra empresa com outro e-mail e tu tem que identificar de alguma forma que é o mesmo cara. Inclusive, essa relação está muito conectada com algo que a gente demorou para destravar, que é o próprio LinkedIn. Total. Por que eu digo demorou, né? Inclusive, o próprio LinkedIn tem se atualizado de uma velocidade diferente. Para o Ads, agora, tem um botãozinho novo lá, direto compartilhar, um botão do WhatsApp. Eu vi ontem esse detalhe. Agora tem stories no LinkedIn, né? Boa. Tem vídeo. Então, a gente precisou se adaptar bastante, assim, para encontrar... Porque o B2B tá ali, cara. A logística tá ali. O lead da Lincros ou do nosso business, ele não tá no Instagram. Ele não tá. Embora ele tenha momentos. Ele tá, é que assim, ele tá no Instagram, mas o ponto é que é uma pesca de mar aberto no Instagram. É muito difícil segmentar, né? Total. Pra ter ideia... Mas a remarketing, o maior Instagram do mercado de logística, ele tem 700 mil seguidores. Caraca, é gente pra caramba. É muita. Só que quando a gente começa a olhar pro público,
não é o público comprador. Claro, tem muita gente estudante. Muito, entendeu? Então, essa classificação, por isso que eu falo que o LinkedIn pro nosso negócio, na época, era o caminho, assim. E essa retroalimentação com CRM sempre, baseado nas nutrições, essa era boa parte da estratégia, assim. Sim. Cara, esse jogo de CRM, quem tá sabendo jogar, tá criando cada vez mais vai aumentando o gap da concorrência, né? Porque, vamos falar assim, pô, B2B, SaaS, B2B, high ticket, cara, isso é quase é intrínseco ao modelo de negócio. Boa. Né? Porque que já nasce com o modelo de negócio, né? Mas a gente tem percebido negócios cada vez mais tradicionais, mais comuns, indo por esse modelo de aquisição e implantação de CRM, como é o caso da própria Marvi. Você pegar uma empresa de contabilidade tradicional, quantos % das contabilidades do Brasil usa o HubSpot? Deve ser menos de 1%. Com certeza. Então, assim, isso traz um diferencial muito grande para negócios tradicionais, que eu digo que é a mentalidade, né, orientada para dados e orientada para vendas, né? Não a venda, que é que tu falou, né? Vender era porta a porta. Essa era a forma que eu vendia e achava que sabia vender. Mas quando tu fala, beleza, agora eu tenho uma venda orientada a dados e a CRM, mudou a figura. Muda o jogo. Acho que até tem algumas estratégias que, de alguma forma, elas são ruins. Quando você quer fazer, por exemplo, um downgrade aí vou olhar para custo e, vou sair de um RD, vou sair de um HubSpot, vou para um RD. Porque o HubSpot, a gente sabe, ele é a Ferrari, de fato, ele é caro. Caro. Né? E quando você tá muito dentro, daqui a pouco você começa a olhar para custo e tal, eu vou fazer um downgrade, cara, você vai perder tanta coisa. Tanta coisa. Então, assim, eu pensaria muito bem, assim, eu tô falando de HubSpot porque a gente tá acostumado, é um jogo que a gente sabe jogar, conhece bem, mas no final também, mano, assim, eu tava olhando um pouco Cris Junqueira, falando sobre inovação. E aí isso me pegou bastante, que ela fala que inovação é resolver problema. E aí, vou falar de pequenos e médios, né, e empresas, se o cara tá olhando para mas eu preciso ter um HubSpot? Não, cara. Acho que esse é o ponto, assim. Total. Acho que você precisa ter controle do teu processo de vendas e seja onde for que você vai fazer essa gestão, mas que tu tenha o máximo de gestão possível sobre os teus dados, sobre as tuas informações, para que em algum momento tu atinja o lead no momento certo, no momento oportuno, no momento que ele está... que tu tem histórico disso, né? Não é a ferramenta em si, claro que quanto melhor, mais ela vai te entregar, isso é fato, mas faz aquilo que teu bolso consegue, mas que tu tem, assim, esse controle e essa mentalidade. Porque do ponto de vista de cultura também isso é importante, né? Você começar a orientar o teu time, orientar a cultura da tua empresa para venda, acho que faz todo sentido. Isso também vira muito a chave de muitos negócios, assim. Sim, claro, assim, a gente tem que ser honesto, né, que a gente só usa HubSpot aqui porque a gente conseguiu um puta de um desconto lá para startups, que é muito curioso, né? O desconto era 90% no primeiro ano e custava R$ 1.500 a ferramenta. Ninguém pensava que vai custar 15 mil quando for 100%. Né? Então, daí tu bota no ano, são 180 mil reais por ano de CRM, né? A gente não tá pagando isso ainda, mas vai pagar. Que é questão de tempo, né? E a gente ainda, dica para quem tá assistindo, a gente conseguiu negociar um contrato de 3 anos com preço, com um bom desconto, só que pagamentos semestrais. Então a cada 6 meses tem uma fatura pesada, sofrida, mas... só que a gente tá com o preço congelado para 3 anos. Então, obviamente, eles fazem algumas negociações. Assim, não são negociações super flexíveis, até porque o mercado brasileiro e Latam para HubSpot né, da receita dos caras. Eles querem estar aqui, mas, né, enfim. Mas o grande lance é isso que tu falou, assim, tu tens não somente os dados de contato empresa-negócio, mas o que ele te traz de histórico é um negócio bizarro, assim, porque ele tem uma timeline ali, que se a gente for falar, por exemplo, de lead score, né, que a gente consegue criar esse fluxo de aquelas automações ali onde eu vou pontuando, o cara visitou a minha página, eu atribuo pontos. O cara baixou um material rico, eu atribuo pontos. Então, assim, o traqueamento que ele te permite ter nativamente é um negócio assustador, assim. E aí quem tá... Por isso que eu digo que é um negócio muito orientado a dados, né? Tu tem que ter a mentalidade de processo, fluxos e processos,
obviamente de time também para orquestrar isso tudo, mas o dado é o insumo ali que faz tudo isso funcionar, né? Total. Falando exclusivamente disso, fatura de 40 pau lá na época. De HubSpot. Mês? Mês. É bizarro. Mas toda a estrutura lá dentro, né? É que assim, o grande lance uma das coisas mais caras de todas as empresas se chama ineficiência. Então, tu tem um monte de gente lá com pouca eficiência, é muito mais caro do que tu ter uma ferramenta. E outra, a ferramenta, quando bem configurada, ela vira um guideline pro time. Então, a pessoa entra, esse é o processo, tá aqui, ó, é assim. E aí tu vai eliminando aquilo que tu falou do vendedor que acha que sabe vender. Boa. Cara, tu pode ter a experiência que for. Cara, esse aqui é o guideline, é assim que funciona a minha empresa. Boa. É por aqui que assim que a gente bate bumbo aqui, né? Inclusive, esse é um formato que pensa que a partir do CRM e a partir dessa nova cultura de vendas, novas atividades e funções foram sendo construídas. Então, quem diria que eu naquela época não sabia, eu não tinha a mínima noção que eu ia ter um cara só voltado ao processo de vendas, me ajudando a estruturar. Alguém que pensasse exclusivamente naquilo, estivesse olhando só para aquilo. Fala, cara, que absurdo. Não, eu preciso de um. Não, eu preciso de um SDR, um vendedor e o cara do marketing gerando os leads. Daqui a pouco brotou uma nova função no meio desse processo, que ele ligava a ponta entre o vendedor e o SDR e olhava onde a gente estava errando e começava a retroalimentar o vendedor e falar assim, cara, olha, o que está vindo aqui está vindo ruim. Então, por isso que eu falo de dados e uma nova atividade, que é o cara que olha exclusivamente para isso e te mune de informação e de estratégias a partir disso agora, né? Então, assim, é um negócio que vai trazendo para a gente uma cultura diferente de enxergar o negócio mesmo e virar a chave. Até fugiu o nome aqui da atividade. Dessa função? Espero que eu não conheço. Que é alguém que fica no suporte ali, como se fosse um analista, mas... É o Sales Ops, desculpa. Sales Ops. O Sales Ops, ele basicamente ele analisa tudo, daí tem do lado, dentro, né, do time de Sales Ops pode ter alguém só para dados, por exemplo, que era uma estrutura que a gente tinha lá, tinha Sales Ops, depois não tinha nenhuma liderança direta, era único exclusivamente para cuidar do processo, cuidar de playbook e orientar o time através de dados. Então, cara, quando eu comecei não tinha isso, não tinha alguém me ajudando a encarar esse tipo de desafio. É aquela história da divisão do trabalho, né? Quanto maior for a demanda, o desafio, tu vai fragmentando esse trabalho para que tu tenha cada vez mais especialistas e esses especialistas vão tornando todo esse processo mais robusto e mais eficiente. Então, ao invés de ter o generalista, tu vai tendo o especialista em cada área, né? Boa. Assim como ali no pré-vendas, a gente tem BDR, LDR e SDR. Né? Então, a gente são 3 funções que basicamente são pré-vendas, mas o LDR só qualifica a lista ali, traz lista e higieniza e também enriquece lista, né? E aí tu tens o BDR que faz o cold call ali para fazer o outbound, o SDR que pega os leads do inbound, levantada de mão. E por mais que são tudo pré-vendas, são funções totalmente diferentes. Boa. Né? Porque o SDR e o BDR são 2 negócios que quando tu separa, tu vê que são 2 dinâmicas totalmente diferentes de trabalho. A né? rotina é diferente, as atividades são diferentes, com o mesmo objetivo, né? De trazer o cara para dentro, mas trazer de formas diferentes, né? Eu acho que essa estruturação... E aí, de novo, né, mano? No fim, a gente vai aprendendo, primeiro com o que já deu certo, né? Olhar para fora acho que é muito legal, né? A gente tem muita experiência boa no mercado que ajuda a gente a estruturar. Eu acho que a Marvi é um exemplo disso, né? De, pegar diversos insights fora. Eu lembro, inclusive, quando vocês implementaram o HubSpot, foi uma pessoa que, inclusive, trabalhava com a gente lá na época, que veio fazer a implementação. Eu acho que... E aí, tu olha para negócios e, ao mesmo tempo, eu acho que a empresa... E esse é um ponto que eu acho muito legal na Marvi, inclusive, que é o quanto você representa aquilo que é a cultura da empresa vendedora. Porque hoje você não tem a atividade de vendas. Hoje você não é o cara que está à frente do time de vendas. Mas talvez você é o cara que mais gera lead, você é o cara que mais gera negócio, né, em torno do negócio. E isso, a empresa, ela é muito
dependente hoje dessa figura que eu considero, nesse caso, o teu papel. E eu acho que as empresas, inclusive, tá faltando, tá? Tá faltando mais manual dentro das organizações. São pessoas que não vendem diretamente. Inclusive, uma coisa que eu tenho aprendido bastante é, antes de você vender, você precisa entregar alguma coisa. Eu acho que cara, é um negócio assustador. Eu entrei no mercado de consultoria, você sabe, né? A consultoria, eu preciso principalmente hoje construir uma estrutura de nome, né? Pô, quem é o Diego? Quem é a Miller e Costa? E, pô, quando eu comecei a gerar conteúdo no LinkedIn, cara, um absurdo, assim. E hoje a relevância que a gente tem para os profissionais de logística, que hoje pode ser um coordenador, um supervisor, mas daqui a pouco ele é um gerente, ele me conhece, porque lá atrás eu ajudei ele com conteúdo de graça e ele vai comprar de mim lá na frente. Então eu acho que está faltando mais disso assim no mercado, a gente entregar primeiro, do que achar que todo mundo daquela venda forçada, assim, sabe? Arrastar o lead pelo cabelo, a gente fala. Que tu vai bater na trave, cara, não adianta, tu vai bater na trave. Cara, a gente... eu acho que teve uma... Como você falou assim, eu vendia e achava que venda era só relacionamento. E não é, tem técnica, tem processo, tem dados, mas é também e muito relacionamento, né? E aí não pode ser o 880, né? É só relacionamento sem técnica, mas também não é só técnica sem relacionamento. Então, essa cultura também de... Até mesmo acho que o marketing, de modo geral, falando aqui, pilar mídia paga, anúncio patrocinado, ele deu um novo ar, assim, para esse processo de vendas. Talvez deixou um pouco mais frio esse negócio, assim. Faz o anúncio, clica, gera o lead, e as pessoas esquecem que o lead é uma pessoa. O cara que preencheu um formulário é uma pessoa que tem interesses, que tem medos, anseios, dúvidas, que ele quer uma prova social, que ele quer conversar com alguém que tenha escuta ativa, né? Não sou só mais um dentro de uma lista de e-mail aqui. Então, eu acho que esse momento também do marketing, da mídia paga, ela deu uma afastada, né, nesse pilar do relacionamento, assim, comercial. Eu concordo, assim, pra ter ideia, quando a gente fala de high ticket, né? Eu tava falando com um lead essa semana e é pra consultoria e ele, pô, chegou no final, é um cara de, vai lá, um projeto de 500k. Cara, eu quero que você venha aqui na minha empresa. Cara, e viajar no Brasil hoje tá mais caro do que pra Europa. Então, assim, no final, cara, eu tenho certeza que eu vou com o negócio fechado, mas ele vai apertar na minha mão, ele vai olhar no meu olho, ele vai entender quem sou eu, ele vai sentir que tem alguma coisa do outro lado. Até agora a gente já fez 8 reuniões remotas. E eu já fechei negócios de mais de 1 milha de ARR, por exemplo, sem visitar o cara. Então tem negócio e negócios. Mas, no fim, assim, pessoas, né, do outro lado, tem essa necessidade ainda, né? Que pô, tem alguma coisa lá do outro lado, né? Ou o que o cara tá me entregando de fato? Eu tive uma experiência recente, mano, que eu peguei uma agenda de um gestor de logística e dividi ela em rotinas diária, semanal e mensal. O que um bom gestor de logística ele precisa fazer para, no final do dia, ele ter a sua operação entregue, ter o time na mão, sabe? Encontrar os bons resultados. E, pô, eu tinha uma estratégia por trás daquela entrega que eu estava fazendo. Então, eu coloquei uma imagem no LinkedIn que ela dava clareza para o que era, mas a pessoa não conseguia, de fato, entender, ler, né? Não estava nítido. E eu pedia para que as pessoas que quisessem um material de fato, que fosse relevante para elas, que ela me mandasse um e-mail escrevendo embaixo da publicação, eu quero. Cara, assustador, cara. E aí o meu objetivo, né, tinha, óbvio, a entrega, que é isso, é genuína a entrega, mas óbvio que no final do dia é negócio também, né? Claro, justo. E é o momento que a gente estava lançando a nossa mentoria, né? Então, pouco antes, fazia parte da estratégia isso também. E eu fiquei surpreso, assim, com a quantidade de gente levantando a mão e olhando aquela máquina girar todo dia, caindo pessoa, eu quero. Falei, cara, primeiro, acertei na mentoria, porque é o que o gestor está precisando. Claro. Segundo, que o cara viu o material, recebeu, fez sentido para ele. Eu falei assim, cara, esse cara tem mais para me entregar. Ele tem mais coisa para me entregar. Porque o material estava legal, a estrutura estava bacana.
Então, por isso que eu falo assim, pô, entregar primeiro para depois gerar o valor pro cara. E depois tu pensar como negócio e gerar valor financeiro, gerar o business. Cara, e eu acho que aí, conectando também com o lance do CRM, quanto mais tempo passa, mais inteligência tu tem dentro do CRM e mais oportunidades de nutrição legítimas tu tem com essa base. E só que aí, obviamente, tu tem que orquestrar isso muito bem, né? Porque não pode ser aquele negócio o tempo todo querendo puxar o cara pelo cabelo, como a gente brinca, pra dentro de uma reunião. Então, o Denner lá da V4 fala muito isso, né? Toda empresa tem que se tornar uma empresa de educação. E é verdade, cara, porque ainda mais quando a gente está falando de que não são produtos de necessidade básica. Quando são produtos complexos, serviços, consultoria, SaaS. Então, assim, tu precisa educar o teu mercado, né? A própria V4 faz isso com marketing, que na teoria era para ser algo mais plural e não é, né? É uma coisa que parece ser, mas é uma bolha também, quando a gente olha o tamanho de mercado e tudo mais. Então, no fim, tu precisa de alguma forma educar o mercado. E a gente tem percebido isso cada vez mais aqui na Marvi. Ontem, por exemplo, que eu estava em Brasília, passei 2 dias em evento e ontem foi o dia que eu saí de Brasília, me desloquei e tudo mais. Mas tinha uma pessoa que acompanha os nossos conteúdos, que encontrou a gente por um vídeo no YouTube, de CAC, LTV, lá, um vídeo que eu gravei, e ela assistiu, gostou. A gente tinha tem um curso ali, Finanças para Marqueteiros, né? Então, alguns indicadores e tal, ela comprou o curso. Ela é nosso ICP na Marvi aqui e tudo mais, mas não tá num momento de compra por N motivos. Só que eu tive em Brasília, ela mora em Brasília, ela mandou mensagem e falou, cara, não acredito que tu tá aqui na cidade, quero te conhecer, vamos tomar um café. E ontem ela passou no hotel. Que legal. A gente saiu pra tomar um café. Renato, se estiver assistindo, obrigado aí pela recepção. Que legal. Mas o ponto cara, foi muito legítima a troca, entendeu? Porque, pô, ela tem um conteúdo, agora a gente tá com outra trilha de conhecimento aqui também, que a gente tá fazendo um movimento aqui na Marvi da Academia do Herói. E ela também tá participando das aulas, então... quanto vale isso, né? Assim, de construir essa base. E quando a venda acontece, não é aquela venda assim que a pessoa... esse cara tá querendo me passar... Não, cara, é porque ela chegou no momento certo. E ela vê valor já. Vê valor. Na verdade, ela já viu o valor lá atrás. Exato. Né? Então, só não tava no momento. Tá construindo esse relacionamento, né? E então eu acho que essa é um grande ouro de bons gestores comerciais, né? E não só gestores, também vendedores, enfim, todo o time ali. É claro que quanto mais, por exemplo, a base, os SDRs que trabalham com mais volume, tu acaba não tendo como construir tanto relacionamento. É mais uma inteligência que tu consegue ter no CRM, de entender essa timeline desse lead dentro do CRM, entender os touchpoints e não fazer contato sem olhar o que o cara já baixou, que ele já, né, enfim. Mas, principalmente vendedor, e especialmente quando tem ciclo de venda longo, com um vendedor que está bastante tempo na casa, cara, isso vai ser uma realidade, que tu vai criar conexão com esses potenciais clientes. E essa venda, ela vai possivelmente não, assim, garantidamente, né, ela tem muito mais probabilidade de ter um lifetime maior, né, porque o lead entra com uma consciência maior, com mais engajado no projeto. Muitas vezes quando o projeto é de alta complexidade, ele vai te ajudar, né, porque tu pode falar muito melhor do que eu por conta do negócio, né, mas... tem muito disso. Se o cara já entra meio, eu acho que essa galera aí tá querendo me passar pra trás, daquela desconfiança, se tiver qualquer desafio no projeto, cara, tem grande chance de ele cancelar e trocar e deu. Agora, se ele entrou comprado, tu fala, pô, vamos lá, vamos junto e tudo mais, a chance de ele engajar é muito maior, né? Ele entende quais são as tuas entregas, ele conhece teu valor antes, ele sabe que, inclusive, se tiver um problema, cara, se tiver um problema, fala assim, cara, mas eu sei que aquele Manuel lá, ele tem, e é um negócio, depende de pessoas, pode ter um problema, de fato, mas não é a característica da tua entrega, né? Eu queria falar de 2 negócios rapidinho, mano. Primeiro, a gente falou de educação, acho que é bem relevante. Quando a gente, tanto eu quanto a Ana, né, nós estávamos dentro da estrutura da Lincros, eu naveguei entre executivo de contas, depois assumi o time de vendas e depois fui pro time de CS. A Ana teve uma jornada mais ou menos parecida. Ela foi como consultora de implantação, depois virou coordenadora do time de implantação e depois eu levei ela pro time de vendas, porque tecnicamente quem implanta o software conhecia muito e sabia navegar. E com uma boa comunicação, ela vendeu muito, inclusive em vários projetos. E o que a gente percebia? Chegava um momento da história do lead, ou do cliente já, na verdade, ele começava a reclamar do software. E a gente falou aqui de dança das cadeiras, na logística e tal, no business de modo geral. E aí a gente percebia que quando a gente entrava para entender qual era a dor daquele cara, não era o software.
era o processo dele. Ali nasceu a Miller & Costa Consultoria. E aí a gente decidiu investir toda a nossa energia na consultoria. Beleza, vamos começar agora a engajar projetos e tal. Pegamos alguns projetos já de largada, quando a gente saiu da Lincros. E olha que interessante. Eu ia lá, estruturava o processo, deixava tudo prontinho, hora de ir embora. Tá aqui o material e tal. 2, 3 meses, o cara assim, e aí, como é que tá? Você tá legal? O projeto tá indo bem? Ou os processos estão seguros? Pô, tem minha equipe lá, pô, o cara saiu, lá, não sei o que, não deu certo, o outro pediu a demissão. Putz, nasceu um problema. O cara tinha um processo, mas ele não conseguia executar, e tinha uma parte do processo, que é o dinheiro, que é quando o cara paga o frete. Pô, eu e a Ana, a gente tava subindo pra Campos do Jordão, vamos passar um Dia dos Namorados lá. No começo da serra até o final da serra, a gente saiu com o negócio pronto. Trocando ideia, falou assim, cara, já que esse cara tem dificuldade de chegar no final do processo e ele não ter gestão sobre isso, vamos montar o Consolida. E aí o Consolida virou o BPO de auditoria de frete, que é o ouro do cara. Não adianta ele ter uma boa negociação de frete se ele não tinha ali pessoas para fazer esse processo. Então nasceu a estrutura do Consolida. E agora, dentro da estrutura do Consolida, o que a gente percebe? Mão de obra. E aí a gente volta para a educação. Que antes de eu entregar qualquer coisa, se eu não formar essa geração que está chegando de analista, supervisor, coordenador, gestor, o cara vai ter dificuldade de enxergar aquilo que eu estou entregando como processo dentro da Miller & Costa Consultoria. Ele vai ter dificuldade de fazer uma gestão de tecnologia que ele vai implementar, porque as pessoas não estão preparadas para aquilo. Então, a gente começou com um processo de educacional, que é a mentoria que a gente vai estruturar. Inclusive, começa agora a primeira turma, dia 11 de novembro. Legal. E aí, essa é a primeira história que bate aqui em educação, e a nossa trilha está muito conectada. Você vê, a gente começou com software e achando que ia resolver a vida da logística, entendeu que era processo, a gente foi para a consultoria, depois entendeu que tinha uma falha ali entre pessoas, que era o BPO, nasceu a estrutura do BPO. E aí a gente fez uma parceria com a Lincros, né? Acho que a gente já conversou bastante sobre isso, inclusive. E aí a gente pega o BPO de auditoria de frete para fazer. E a Lincros começou a entender um outro gatilho, que todas as pessoas que estão lá dentro hoje precisam conhecer do business tanto quanto elas conhecem do software. E aí entra a Miller & Costa, né, com o Consolida para apoiar, e a gente vai formar a equipe inteira da Lincros em logística. Então, a gente vai dar curso para o cara se tornar um analista de logística, que é o cara do suporte. O cara que atende, ele não atende só do ponto de vista... Ele não vai sentir a dor do cara só no software. Vai entender que a dor, em relação ao processo dele, é muito mais profunda. Que não é só o software que está ali implementado, mas tem um processo que ele precisa seguir. E por que o cara está reclamando daquela dor? Né? Por que ele está falando daquilo? Então, você vai falar com propriedade. Pensa no SDR formado e o cara que... vai prospectar, ele precisa saber o que ele está fazendo. Não só do ponto de vista de tecnologia que ele vai oferecer, mas do ponto de vista de negócio, de business. Então, a gente vai formar o cara de analista de logística. Pensa um PO que cuida do produto, falar de igual para igual para um gerente de logística, porque a gente vai formar esse cara também. Então, duas coisas que para mim estão muito dentro da nossa estrutura de negócio, estão muito relacionadas com a educação, mano. Demais, assim. Eu acho que muda a regra do jogo também quando você começa a educar o teu lead, o teu mercado, e aí te gera valor. Te gera valor não financeiro, mas quem é esse cara? O que ele está ensinando para o mercado? Qual que é o jogo que ele está jogando? Por que as pessoas estão seguindo ele? Ou por que as pessoas estão comprando dele? Porque tem ali um valor entregue que não é financeiro nesse caso, é formar uma pessoa. Porque eu acho que o valor seguidor, né, que é uma coisa que eu também considero bastante, é a diferença que tu faz na vida daquela pessoa, né? Do profissional mesmo, assim, que é o cara que fala assim, eu vi aquele material lá do gestor, me ajudou demais, e aquilo fez diferença na minha rotina. Então a gente volta para pessoas, assim, que para mim é um negócio... A gente pode falar de CRM, a gente vai falar de IA, a gente fala de um monte de coisa, mas, cara, no final do dia tem alguém do outro lado, tem um CPF ali do outro lado. Cara, e assim, a questão de IA, que eu acho que faz bastante sentido a gente falar, é um negócio assustador. Assustador do ponto de vista do que faz e da velocidade que essa ruptura, essa transformação de mercado está acontecendo, né? Nem que vai acontecer, está acontecendo.
É real, é hoje, né? É hoje, assim, é um negócio... Quem não tá olhando para isso, quem acha que IA é o ChatGPT, dá uma pesquisada melhor, né? Boa. Mas o ponto é que a IA, ela ainda depende, e vai depender durante bastante tempo, do prompt ou da inteligência, da estratégia por trás para fazer orquestrar isso tudo, né? Então, assim, a IA, ela vai potencializar muito os processos repetitivos, padronizar os processos. Tá? Dei o exemplo hoje na aula que eu estava dando ali sobre CRM, fluxos, automações. Mostrei o fluxo que a gente tem de relatório de reunião de venda. Então, o vendedor fica lá 45 minutos a 1 hora na call. Se ele fosse fazer um relatório daquele nível que a nossa IA faz hoje, ia levar mais meia hora. É bizarro. Primeiro que não ia fazer aliás, primeiro que talvez faria, mas não faria naquela qualidade. E segundo que tem grande chance também de não fazer. E aí a IA, ela vê a transcrição, tu tens um prompt que te gera um relatório, aquilo vai pro teu CRM, que daí tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Então a IA cospe um relatório padronizado com toda a extração das informações relevantes que a gente botou no prompt, e bota dentro do CRM e vai criando esse histórico. Então, esse tipo de automação e de processo, e agora a gente está falando também dos agentes de IA, por exemplo, o SDR, né, que vai fazer esse trabalho de atendimento 24/7 com um prompt bem configurado, é um negócio assustador e assim, daqui a pouco a gente tem aqui, lá fora já é normal, né, já está sendo muito validado já, questão de IA por voz, né, atendimento por voz, aqui ainda a gente está engatinhando com isso, mas de novo, é questão de 2 anos isso vai ser algo fluente, assim como o Avatar também vai ser um negócio fluente. Então eu vejo que essa visão de eu preciso entender do negócio e eu preciso entender de pessoas, porque eu posso fazer a IA que for, mas eu preciso entender se essa IA tá comunicando certo com o meu perfil de cliente, se o sentimento que esse cara tá tendo por ser atendido por IA tá positivo ou tá negativo, porque, de novo, pode ser super positivo, o cara, eu quero fazer um contato com uma empresa no sábado e eu quero ter um atendimento e quero poder talvez comprar sozinho ou me agendar sozinho e tá tudo certo. O que eu não gosto muito dessa tese de IA é a questão de tentar talvez enganar a pessoa que tá do outro lado. Eu acho que você é que nem você, por exemplo, pedir uma pizza. Tu pode pedir uma pizza no iFood, no aplicativo da pizzaria, no telefone da pizzaria, no WhatsApp. E tu vai falar, de vez em quando eu peço pizza, eu ligo. Eu acho mais fácil que pedir no iFood. Boa. E eu acho que o lance da AI é um pouco disso. De você dar um caminho para aquele cara, para aquele potencial cliente, aquele lead que quer ir por um caminho. Só que isso tem que ter uma inteligência por trás, um sentimento de tu tá falando com uma pessoa, ele quer, não quer, gosta, não gosta. E eu acho que as pessoas não estão enxergando esse lado da IA. Boa. É aquela velha história de, não, mas não vai ser aquilo tudo não, né? A galera tá cética, ou já tá olhando, não, mas realmente vai acabar com os empregos aqui no... Cara, não é isso, Não. tu vai ter que mudar a forma de trabalho. Exato. E no final, assim, e aí, mano, nesse campo eu acho que é a estratégia do negócio, né? Tipo, se você não alimentar bem a tua estrutura do que você quer falar, como que você quer comunicar, em que canal você vai comunicar, se isso não estiver bem estruturado, cara, e a gente vê isso demais, cara, é você, compra lá o negócio e bota pra rodar que vai dar certo. Cara, não é só isso. Tem que ter estratégia por trás, cara, senão você vai jogar dinheiro fora. Tem que refinar, tem que pegar o output do negócio e refine. É eterno. Exato. E aí, você falou especificamente você falou da agenda e você falou dessa nutrição para o CRM, para entender, pegar esse histórico e tudo mais. Ontem eu fiz uma reunião e eu falei dos 3 negócios. Eu falei da Lincros, eu falei do Consolida e eu falei da Miller & Costa com o mesmo lead. Sem brincadeira. Eu peguei o resumo da reunião da minha IA que entra na agenda comigo na íntegra. Eu fiz o resumo, era o corpo de e-mail que eu tinha que mandar. Na íntegra. Eu não tirei nada, a não ser o cabeçalho lá em cima e aqui embaixo e colocar minha assinatura. Integral. Então, assim, porque ele está bem configurado, porque ele está bem calibrado, ele exatamente entende aquilo que eu preciso como dar feedback na pós-reunião, e ele estruturou muito bem os 3 negócios. Então, tem que ter estratégia por trás, assim, né? E por outro lado, como você, do ponto de vista
em que momento você tá também. Acho que isso é um ponto, assim, porque cara, não achar que as pessoas acham que usar o ChatGPT ou usar alguma coisa nesse sentido de você usou o e-mail aí, mas você usa o ChatGPT, cara. Feio quem não usa hoje, cara. Na Total. boa. Cara, você pega um e-mail que é extremamente estruturado, que talvez você não teria nem tempo para fazer algo tão completo, tão robusto, tão... Cara, ele te entrega. O que importa é a mensagem. Porque, beleza, tu pode receber um e-mail e falar, putz, isso aqui tem grande chance de ter sido escrito com ChatGPT, mas tu entendeu a mensagem? Boa. Melhor do que um e-mail escrito na mão todo zoado. Total. Então pega ali o ChatGPT e faz um e-mail decente, né? Não, e a estrutura, elas são exatamente nessa linha, assim, porque as pessoas, elas sabem, ou aquela que recebe, aquela entende, mas a mensagem chega. Mas eu ainda vejo o preconceito. Tipo assim, pô, mas você usa IA pra fazer... Cara, sério, eu uso pra tudo. Mano, eu uso pra tudo. Não, é assim. Hoje a minha agenda tá configurada assim, o resumo das minhas agendas, das minhas reuniões são assim, os conteúdos são assim. Cara, tem coisas que às vezes... Agora o ChatGPT tá com uma busca direta na internet, né? Tá fazendo um consumo direto. Cara, que animal, é tudo... É vida real, cara. E isso te dá muito insumo para negócio, assim. No fim, quem não tiver tá desacelerado, eu acho, pro universo de negócio. Cara, e pra gente caminhar aqui também pro final e entrar num outro assunto que eu acho que tu tens bastante para contribuir. Tu tens um filho de 16 anos, né? E assim, essa nova geração, que existe um conflito geracional, né? Que não dá para dizer que é inegável, né? Que a gente tem um conflito geracional nesse momento acontecendo dentro das empresas. Eles estão muito avançados em muitas coisas de tecnologia, mas essa visão de negócio, de entender do todo, está se perdendo um pouco também para a grande maioria dos profissionais, né? Então eu vou fazer aqui trazer para minha realidade. Quando eu comecei a trabalhar ali com auxiliar administrativo com 18 anos, cara, eu queria entender do negócio todo, queria saber como é que acontecia e tal. E eu vejo hoje esse interesse de fazer a tua parte, né? Essa aqui é a minha parte do trabalho aqui, eu vou fazer aqui das 8 às 18, vou embora, acabou, ganhei meu salário, tá tudo certo, né? Existem N pesquisas, não é só eu que tô falando, dessa geração mais nova não querer assumir cargo de liderança, enfim, várias coisas. Então, a pergunta que eu te faço é como que tu tens lidado com o Gu em relação a mercado de trabalho, assim, cara? Qual que é a tua mensagem que tu tens passado para ele? E não somente isso, o que tu tens ouvido dele em relação ao ambiente, o mundo que ele tá hoje, os amigos, né? A realidade dele, porque eu não tenho nenhuma pessoa muito próxima, assim, que eu tenho trocado, mas o que tu tens trocado com teu filho em relação a isso? Cara, é gostoso falar sobre isso, porque é exatamente o que eu tô vivendo, e é um desafio. Eu nunca tive um filho de 16 anos, eu tô tendo agora, né? Então, é um desafio, assim. Então, o que acontece, mano? Do ponto de vista de amigos, assim, vou falar da relação e da proximidade que ele tem, assim. Inclusive, a gente sempre traz muito eles lá pra casa, pra estar monitorando, pra estar perto, pra escutar, pra entender como é que tá. E cara, é mais tarde. Eu acho isso muito ruim, né? Tanto que eu tive uma discussão... inclusive com a mãe dele, que, pô, não, espera mais um pouco, né, com 18, cara, não tem 18, cara, é com 16. E isso pra mim, até tem alguns dilemas, né, pensa que, você tem que ter tempo pra família e tal, filhos, pô, eu prefiro hoje, mano, que ele tenha o exemplo do pai, que vai até mais tarde, que trabalha até mais tarde, mas tá pelo certo, tá correndo atrás. É isso o exemplo. E, inclusive, do ponto de vista... eu me peguei, né, recentemente, cobrando dele coisas que eu não tava fazendo. Então, eu cobrava dele chegar no horário na escola, eu não tava começando a trabalhar no horário, no meu horário, né, o que eu estabeleço como horário, eu não tava começando. Eu tava cobrando dele que chegasse no horário e algumas outras coisas, e eu não tava indo treinar. Eu tava cobrando dele se alimentar bem e eu não tava me alimentando bem. Então, no fim, é o exemplo que a gente dá dentro de casa. Acho que essa é a relação com os demais. Porque daí os demais assim, pô, pai, mas o meu amigo ele vai começar a trabalhar só ano que vem. Teu amigo. Não, você vai começar a trabalhar agora. Porque enquanto ele é dependente, ele precisa jogar o jogo da dependência. Que ele depende, ele quer sair, ele quer ir para outubro, ele quer ir para as festinhas. Então, ele precisa aprender já com 16 anos... a gerar, pelo menos, aquilo que ele gasta, assim. E esse é o aprendizado que fica.
E é o jogo que eu tô jogando agora. Inclusive, ele tá em busca, tá no mercado de trabalho. Se tiver um menor aprendiz na Marvi, acho que ele é um bom candidato. E por que não comigo, né? Acho que é uma das coisas que as pessoas também perguntam, né? Pô, por que ele não trabalha contigo? Porque, inclusive, eu tenho uma atividade hoje de menor aprendiz, uma menina que trabalha com a gente. E por que não o Gu, né? Poderia ser. Porque eu acho que ele tem que aprender algumas coisas fora, assim. Eu acho que ele tem que encarar desafios que, no momento de discutir um negócio profissional, talvez eu vou olhar para ele como um filho. E eu não posso olhar para ele como um filho no ambiente de trabalho. Mas, então, a gente está incentivando bastante a buscar, e ele está querendo agora, né? Foi convencido de que precisa, muito em função do que ele deseja. O que tu quer? Cara, eu quero comprar o meu carro com 18 anos. Cara, então... Você tá até tarde, né? Tá com 16 e alguma coisa, já tem que começar já. Então, a gente está incentivando ele a ir adiante, ir pro mercado de trabalho. E tem uma questão desse muito... eu não preciso... eu não preciso de muito, né? Mas quando as coisas começam a ser, por exemplo, limitadas... Vou dar um exemplo. Pai, você pode me buscar hoje à noite? Cara, não posso. E vou te falar, não tem nem dinheiro pro Uber. Poxa, mas peraí, nem pro Uber, cara. Não, mas então, e se eu estiver trabalhando? Porra, a hora que tu tiver teu dinheirinho ali, você vai conseguir fazer tuas coisas. Sair quantas vezes você quiser, né? Ele tem lá uma mesadinha, mas não é suficiente para os desejos que ele tem hoje enquanto moleque, que quer estar em tudo quanto é lugar. Então é um desafio interessante, né? E eu tenho aprendido muito, inclusive, né? Eu, falei aqui sobre os hábitos, né? Que a gente tem dentro de casa que refletem nele, sem sombra de dúvida. E que ele vai olhando para isso. E eu acho que a gente aprende até, nós, assim, a tratar melhor o tema quando chega o momento, mesmo que seja conturbado, mesmo que tu não tenha muitas referências, mas chegou o momento que você precisa tomar uma decisão e tratar o assunto. Como você faz, né? Bom, é aquilo que você encontra como princípio e valor dentro da tua casa, é pelo certo. Então, pô, se isso é certo, na minha cabeça está certo. Pô, então, se eu acho que isso aqui tá certo, vai. Pode estar errado. Você pode errar com ele, pode errar com alguma situação, mas você fez pelo certo. Foi aquilo que você acreditava que era o bem naquele momento. Então, é assim que a gente tem lidado, assim, sabe, mano? Mas fazendo ele encarar principalmente os desafios do mercado de trabalho, que eu acho que, cara, sem sombra de dúvida, enobrece ele enquanto pessoa. O desafio de relacionamento é super importante. Ele é um menino um pouco mais introvertido, até certo ponto. Depois que ele conhece, ele começa a soltar um pouco, então isso é legal. Julgo, acho que a gente conversa muito em casa, que ele vai pro caminho do comercial. Ele é um cara, depois que começa na Lab, ele vai embora, se vira muito bem, gosta de tecnologia, né? Acho que é um universo que ele tá inserido também. Então é isso, cara, a gente vai muito nessa linha e daqui a pouco a gente vai saber se tá certo. Com certeza. E no fim, se tiver errado, a gente fala muito disso, que vai tratar uma terapia depois. Não, mas, cara, aquela velha história, né? A gente dá o que a gente tem pra dar. Se a gente não deu, porque não tinha pra dar, né? Então, não adianta... a vida adulta é uma vida de ressignificar muita coisa, de entender aquilo que talvez não tinha compreensão quando era mais jovem. Então, isso faz parte, né? Façam terapia. É super importante. E, cara, assim, eu acho que tem uma questão que, pra mim, é muito verdade, né? Que é aquela... Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, né? E a gente vive num momento de mundo mesmo, que há muitos anos, pelo menos, obviamente, Brasil aqui, né? A gente não tem guerra, não tem, né, nada tão desafiador, numa crise como houve, né? Hiperinflação e etc. Então, a gente está vivendo um momento cômodo, de certa forma, né? Existem muitas coisas, a tecnologia avançou muito e tudo mais. Tem pleno emprego, né? Existe desemprego, mas, enfim, de modo geral, a gente tem um emprego. Só que eu acho que o que essa geração está percebendo, cara, é que existe uma degradação econômica muito forte acontecendo, né? Então, as pessoas que acham, mas eu não preciso de muito. Tá, mas tu vai viver de quê no futuro? Tu não vai se aposentar, cara. Esquece. A Previdência tá quebrada. Esquece. Existe do orçamento da arrecadação do Brasil hoje, 1/3 é para pagar Previdência, 1/3 é para pagar juros da dívida e 1/3 é para investimento, né? Despesas correntes do governo. 1/3 é para Previdência. Ou seja, o buraco fica cada vez maior porque tu tem menos contribuintes para mais
né? Pessoas que recebem. Total. Então, eu acho que um pouco dessa visão deturpada de, eu vivo com pouco, é porque a pessoa vive com pouco hoje, porque ela tá próxima dos pais, porque ela tem um emprego que ganha 2, 3 mil por mês, mora com os pais. Como é que ela vai estar com 50 anos, amigo? Não vai ter essa eu vivo com pouco, tu tá fudido, tu não vai se aposentar. Então, acho que um pouco desse choque de realidade, a minha filha tem 1 ano e 2 meses, não dá pra explicar isso pra ela ainda, né? Mas logo vai dar. Só que assim, cara, acho que a gente tem que fazer nosso papel, né? A gente tem que fazer nosso papel e falar que, cara, a vida não é tudo cor-de-rosa, né? Inclusive, tu para pra, até o mundo educacional, assim, se tu para pra medir a média de um menor aprendiz ou daqui a pouco um salário de um jovem aprendiz de fato ali cumprindo as 8 horas, alguém que está começando, um assistente, um auxiliar, cara, não paga educação, cara. Não paga. Eu tô com uma vaga agora, mano, pra ter ideia, e eu faço conta, as pessoas, faculdade aqui na nossa região, uma FURB, cara, quanto custa uma faculdade de administração? Cara, como é que você sobrevive? Eu moro com meu pai. Falei, opa, beleza, então o pai tá ali dando... Muito. Exato, o pai tá apoiando e tal. Já saiu muito na frente. Exatamente, então eu faço essa conta, né? E falando do ponto de vista olha até a questão da aposentadoria, né? Acho que a gente falou hoje, né? O Flávio Augusto se publicou alguma coisa. E que tinha lá a relação entre aposentar com 45 anos, 60, e, cara, daqui a pouco a gente tá uma aposentadoria com 90 anos. Esquece, pai. Esquece. Já foi. E eu digo que acho que esse foi um dos principais incentivos para que eu sempre pensasse... Eu sempre tinha clareza que um dia eu ia empreender. E aí eu sempre intraempreendi. Total. Sempre. Mas eu sempre tive clareza que um dia eu vou ter o meu negócio. Inclusive, estou mega feliz que, embora o nosso negócio seja pequenininho ainda, a gente gosta de pensar muito grande. Então, quando eu Modesto. Não, quando a gente vai para uma feira, cara, hoje a gente tem condições de falar com, cara, grandes líderes de grandes empresas na área do nosso segmento. Assim, cara, mas, para analisar, já é muita coisa. Para mim, que legal. Legal pra caramba. E aonde eu consigo chegar com isso, né? E eu tô falando que na patota lá do futebol, a gente vai colocar o nome da empresa na camisa do futebol. E eu falo, cara, a Ana, a mão na consciência, falou assim, olha, regional e tal, do ponto de vista de negócio, eu acho que não, né? Cara, meu sonho. Era o meu sonho, cara. Um dia eu vou patrocinar um time, vai ter minha camisa, nome da minha empresa estampado, era o que eu queria. Então, no fim, isso tem muita relevância. E aí eu quero o Gu, vai ganhar a camisa dele, vai ver, meu pai, minha empresa, meu negócio. Cara, eu acho que esse estar inserido nesse ambiente também é bem importante, Total. assim, né? Mas voltando à questão financeira de começar a inserir ele no mercado de trabalho, é justamente, mano, para que ele veja valor disso ali na frente. Talvez agora ele não vai enxergar. E é o momento que eu sou muito rígido com ele. Eu sou muito, assim, às vezes eu sei que eu tô sendo chato. Pressão é privilégio. Eu sei que eu tô sendo chato com ele, cara. Tu não bota pressão em quem tu não acredita. Exato, cara. E eu falo assim, cara, mas... Eu saí com ele de uma discussão pesada, talvez a minha consciência ali, peguei pesado e tal, mas eu não vou lá, cara, pra falar assim, passar a mão na cabeça, cara. Porque eu sei que ali na frente ele vai me agradecer, cara. Isso eu tenho clareza, então é nessa linha que a gente tenta seguir com ele. Porra, do caralho, é isso aí, mano. Cara, pra gente finalizar efetivamente, tem uma pergunta que eu gosto de fazer sempre aos meus convidados aqui, que é um pouco filosófica, mas acho que tu vai gostar de responder também. Se tu pudesse mandar um recado pro Diego com 18 anos, começando, talvez na tua vida foi 16 para 18, assim, o Diego saindo da escola e começando ali a vida adulta, trabalho, né, saindo dessa fase de infância ali, adolescência, cara, qual que seria o recado que tu daria? É muito louco isso, é filosófico mesmo, até porque eu lembro, o Gu nasceu, eu tinha 17 anos, então eu precisei sair de casa. E quando eu saí de casa, depois que eu saí de casa, eu nunca mais olhei para trás do ponto de vista... Nunca mais precisei do meu pai. Né? Então, eu tenho muito orgulho disso, assim, né? Nesse sentido. Mas mesmo assim, o que eu pudesse falar para esse cara que tá saindo de casa, né? E eu acho ainda, mano, que pode parecer até um pouco clichê, mas, cara, isso daria
mais e mais e mais e mais, e várias áreas, e vários negócios, que me tivesse curiosidade, eu estaria em cima, eu estaria buscando conhecimento, eu acho que eu estaria mais acelerado ainda nesse sentido da educação, cara, porque eu acho que ela forma muita coisa, além do ponto de vista de conhecimento, mas ela molda muito caráter, ela te coloca num posicionamento diferente das pessoas. Eu conheço amigos que têm a mesma idade que eu, né, e amigos de escola que hoje não têm uma formação ainda. E que têm dificuldade de enxergar o óbvio, de estar no mesmo ambiente com pessoas talvez até que eu, nesse momento, assim, de olhar assim, cara, nós vamos falar sobre política. Esse cara não vai conseguir discutir política comigo. E no fim foi educação, mas talvez eu falaria para esse Diego lá de 17, 18 anos, ainda mais sede na educação, cara. Eu acho que seria muito mais imersivo, assim. Educação. Educação, para mim, é um ponto-chave, assim. Indiferente da área, assim. Eu acho que é aquilo que te encanta, mas estuda, cara. Seja protagonista naquilo que tu vai fazer, naquilo que tu vai estudar. Pô, o Gu, né? Com o basquete. Cara, até onde foi, até onde deu. Cara, se dedica, vai pra cima. Não perde tempo. E eu acho que eu faria isso também. Seria uma dedicação mais profunda nos estudos, cara. Acho que é essa linha. Porra, do caralho, cara. Pô, acho que não podia finalizar aqui com uma resposta melhor do que essa. Porque tu sabe que eu também comungo muito desses valores, né? Eu acredito que a gente precisa de pessoas curiosas. Acho que a curiosidade, ela é um dom, assim, sabe? É uma coisa que todo mundo deveria exercitar, né? De ser curioso. Cara, como é que são feitas as coisas? Como as coisas funcionam? Como o mundo funciona? Acho que a falta de curiosidade, ela empobrece muito a alma. Total. Sabe? E obviamente não basta ser curioso, precisa ser consistente, né? Disciplinado, consistente, executar e botar energia nas coisas, né? O mundo tá muito sem sal, sabe? Assim, ao mesmo tempo que tá tudo muito rápido, rede social, tudo relacionamentos superficiais, tudo mais, tá muito sem sal, né? Sem energia, assim. Então acho que se tu for curioso e se tu botar energia nas coisas, cara, tu já se diferencia muito, né? Seja no mercado de trabalho, seja no que for. A gente fala disso no mundo da saúde, do esporte com frequência, né, mano? Que pô, tu já tá ali com uma frequência, fazendo atividade física, tu já tá à frente de muita gente, né? Do ponto de vista de estar mais saudável, de estar melhor fisicamente, de aguentar um tranco, trabalhar mais tarde, viajar, tu tá com a saúde em pé, tu vai conseguir fazer muita coisa além porque tua saúde tá em pé. E aí quando tu olha pra massa, pra grande massa, tá obesa. A grande massa tá fora desses padrões, assim, que seria, não é nem padrão, talvez essa não seja a palavra. Não é nem questão de padrão estético, isso não, aí é do ponto de vista de saúde mesmo. Saúde, exatamente. Não tem como tu negar isso, né? Cara, animal. Obrigado demais, tá? Obrigado. Foi um prazerzaço. A gente já tinha combinado, né, um tempo atrás, aí acabou não dando certo e a gente mudou de sala, teve que refazer o estúdio. Mas agora estamos de volta, né? Obrigado demais para vocês que assistiram até aqui. Foi um prazer enorme estar com o Diego. Com certeza isso vai chegar para pessoas que são do relacionamento dele, né, para a família, para os amigos. E eu tenho muito orgulho de ter o Diego também na minha vida e como amigo. Ele é uma pessoa que eu me espelho muito também. Então, super prazer de estar aqui contigo. E é isso. Diego, manda um recado aí. Obrigado pelo convite, mano. Um prazerzaço estar aqui. Espero ter contribuído e agregado aí um pouquinho. E tamo junto. Mano a mano. Pô, até a próxima. Tamo junto, galera.